Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do segundo ano. Hoje, em trigonometria, iremos falar sobre as relações trigonométricas. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. As relações trigonométricas, nós temos a relação fundamental, que vai ser dada por seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, que é igual a 1, para qualquer A pertencente aos reais, né? E a tangente de A, que é sempre seno de A por cosseno de A, né? A razão de seno de A por cosseno de A, para qualquer A diferente de π sobre 2 mais kπ, né? K sempre vai ser números pertencentes aos inteiros, porque são números de voltas, né? Além dessas, existem outras relações. Nós temos a cotangente de A, que é cosseno de A por seno, né? Que é o inverso da tangente. Nós temos a secante, que é 1 sobre cosseno, a cossecante, que vai ser 1 sobre seno, né? A cossecante de A, que é 1 sobre seno de A, né? Essas relações aqui, por exemplo, ele diz da relação cotangente de A, que vai ser a cosseno de A por secante de A, nós podemos dizer que cosseno de A sobre seno de A vai ser o inverso da tangente, né? Então, cotangente de A é o inverso da tangente. Outras relações, além dessas, podem ser formadas com essas relações aqui que nós conhecemos, né? Que é eu pego a relação fundamental e monto essas outras relações aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho a relação fundamental seno ao quadrado de alfa, né? Colocar mais cosseno ao quadrado de A, que é igual a 1. E aí eu divido tudo isso, como ele fez aqui, por cosseno, né? Divido todos os termos aqui por cosseno. Cosseno ao quadrado de A, cosseno ao quadrado de A, e aqui cosseno ao quadrado de A. Então, quando eu faço seno ao quadrado por cosseno, isso aqui é tangente, né? Então, eu sei que isso aqui vai ser tangente ao quadrado de A. Mais cosseno dividido por cosseno vai ser 1, né? Mais 1. Que vai ser igual a 1 sobre cosseno, se vocês observarem, ó, 1 sobre cosseno é a mesma coisa da secante, então vai ser a secante ao quadrado de A. Então, tangente ao quadrado de A mais 1 é a mesma coisa de que a secante de A, né? Ou posso fazer assim, tangente ao quadrado de A vai ser igual a secante ao quadrado de A menos 1, tá? Mais 1 passa menos 1, que foi o que ele definiu aqui, né? Tangente ao quadrado de A mais 1 é igual a secante ao quadrado de A. Essa é uma relação que ela é formada a partir da fundamental. Nós podemos pegar a relação fundamental de novo, né? Cosseno ao quadrado de A, né? Que vai ser igual a 1. E aí, dividir tudo por seno. Já que eu dividi a primeira vez por cosseno, seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado de A por seno ao quadrado de A. Se eu dividir tudo por seno dividido por seno vai dar 1, né? Mais cosseno ao quadrado por seno ao quadrado é a mesma coisa de cotangente ao quadrado. Ou seja, cosseno sobre seno, se vocês olharem aqui, ó, cosseno sobre seno é a cotangente. Então, cotangente, que vai ser igual a 1 sobre seno ao quadrado, é o que eu chamo de cossecante ao quadrado de A. 1 sobre seno. Podemos olhar aqui, ó. 1 sobre seno é a cossecante, né? 1 sobre seno, cossecante. Então, eu tenho essa outra relação fundamental aqui, ó, né? Que pode ser 1 mais cotangente ao quadrado de A, mais, que vai ser igual a cossecante ao quadrado de A. Isso, ou ainda posso passar esse termo um para o outro lado, ó, ela pode vir também assim, né? Cossecante ao quadrado de A, tá mais 1, passa menos 1. Poderia ser dado assim também. A cotangente ao quadrado de A vai ser cossecante ao quadrado de A menos 1. Poderia ser traduzida dessa maneira, né? Ou 1 mais a cotangente ao quadrado de A vai ser igual a cossecante. Ou cossecante menos 1 é igual a cotangente, né? Cossecante ao quadrado menos 1 é igual a cotangente. Então, nós temos essa relação que vai ser a relação que é posta aqui, né? Utilizando as relações fundamentais. Agora, com essas relações, nós iremos fazer duas atividades resolvidas que tem no livro aí, né? No livro de vocês. Então,
que são as atividades resolvidas propostas, né, no livro. Então, observem aí na primeira atividade, ele diz assim: sendo cosseno de alfa igual a 1/4, com 0 menor que alfa e alfa menor que π sobre 2, aqui é o quadrante que ele define, né, ó, de 0 a π sobre 2, isso aqui é primeiro quadrante, né, ó. Então vai estar no primeiro quadrante. Observe que no primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos, né? Então a secante e a tangente também serão, né? A secante de alfa, então se eu vou calcular a secante de alfa vai ser igual, a secante é 1 sobre cosseno de alfa, né? Então vai ser 1 sobre, quem é cosseno aqui? Cosseno é 1/4, né? 1/4. Então vai ser 1 sobre 1/4, vai ficar, vou multiplicar, tá? 1 sobre 4 vai ficar 4 sobre 1. Então 4 vezes 1 é 4 sobre 1, 4 dividido por 1 vai dar 4, né? Então eu sei que a secante vai ser 4 aí na realidade. E aí nós vamos fazer a tangente, né? Eu sei que a tangente é o que eu vou querer, a tangente de alfa aqui. Eu quero a tangente agora, eu achei a secante, agora eu vou querer a tangente. Lá pela relação fundamental que a gente tem aqui, ó, tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a secante ao quadrado de alfa. Eu posso utilizar essa relaçãozinha aqui e resolver o problema, né? Então eu posso só pegar tangente ao quadrado de alfa mais 1 vai ser igual a secante ao quadrado de alfa. Por que eu posso utilizar aqui? Porque eu já tenho a secante, ó, que vai ser 4, né? Ó. Então eu vou pegar tangente ao quadrado de alfa mais 1. Qual é o valor da secante? 4. Aí eu só pego ele e elevo ao quadrado, porque a secante aqui está ao quadrado. 4 ao quadrado. Então eu vou ter, ó, tangente ao quadrado de alfa mais 1 vai ser igual a 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Tá, mais 1 passa menos 1. Então vai ficar tangente ao quadrado de alfa é igual a 16 menos 1. Tangente ao quadrado de alfa vai ser igual a 15. 16 tira 1, fica 15. Tá como potência, passa como radical, né? Raiz quadrada, né? Se a potência é quadrada, então é raiz quadrada. Tangente de alfa. Raiz quadrada eu tenho dois resultados, né? Um positivo e um negativo. Então, mais ou menos 15. Como está no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Então, nesse caso, eu vou ter uma tangente de alfa igual a mais, né, raiz de 15. Ou simplesmente em valores absolutos. Eu não preciso nem botar esse sinal aí, né? Tangente de alfa igual a raiz de 15. Então, esse é o valor da tangente de alfa. Agora, nós vamos ver a segunda questão. Ele diz assim, sabendo que a cossecante de alfa vezes a secante de alfa, a razão disso daí pela cotangente de alfa vezes a tangente de alfa vai ser igual a 2. Então, nós temos essa relação, né? E vamos transmutar tudo para seno e cosseno. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que vou traduzir para aqui de novo, ó, cossecante ao quadrado de alfa vezes a secante de alfa, que não é ao quadrado, né? A cotangente de alfa mais a tangente de alfa, isso vale 2, né? Então, essa parte de cima aqui, a cossecante de alfa, se você observar, de novo, cossecante de alfa é 1 sobre seno. Então, é só pegar 1 sobre, nesse caso, ó, seno ao quadrado. Como a cossecante está ao quadrado, então é seno ao quadrado. Vezes a secante, se vocês observarem, vai ser 1 sobre cosseno. Então, vai ser 1 sobre cosseno de alfa, que não está ao quadrado, então aqui não fica ao quadrado, né? Dividido pela cotangente. Cotangente, observem aqui que é cosseno sobre seno. Então, eu vou pegar cosseno de alfa sobre seno de alfa. Mais a tangente, que vocês já sabem que vai ser o seno de alfa pelo cosseno de alfa.
isso é igual a 2, né? 2 positivo. Eu ia colocar um menos 2 aqui, 2 positivo. Então agora, resolvendo isso aqui, como isso aqui é um produto, vai ficar na parte superior, vai ficar da mesma coisa. 1 vezes 1 é 1, né? Numerador. Embaixo vai ficar seno ao quadrado vezes cosseno. Então vai ficar seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa, né? Isso não vai modificar em nada. Na parte inferior, ou seja, no denominador, eu vou tirar o MMC de seno de alfa vezes cosseno de alfa, então é só o produto dele mesmo, seno de alfa vezes cosseno de alfa. E aí eu vou pegar ele e dividir seno de alfa por cosseno de alfa dividido por seno. Seno com seno aqui vai dar seno com seno vai dar 1, então sobra quem? Ó, cosseno de alfa. Então esse cosseno de alfa eu vou multiplicar com cosseno de alfa, né? Cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, mais... Agora esse termo dividido por cosseno, cosseno com cosseno vai dar 1, sobra quem? Ó, seno. Então esse seno multiplica esse seno aqui, então vai ficar seno de alfa vezes seno de alfa. Isso aqui vai ser igual a 2. Então, observando, aqui vai ficar seno ao quadrado, né? Então, nós vamos ter assim, ó, 1 sobre seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa, né? Dividido por, aqui cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, né? Poderia até cosseno ao quadrado de alfa, mais seno vezes seno de alfa vezes seno de alfa é seno ao quadrado de alfa, dividido por seno de alfa vezes cosseno de alfa. Aqui denominador com denominador, eu vou cancelar o cosseno com cosseno, está no denominador dos dois, ele vai ficar inverso, né? Se vocês observarem, essa parte aqui, ó, que está no denominador, quando eu faço o inverso, ele vai para o numerador, isso aqui fica no denominador, né? Então, eu cancelo o denominador com denominador, cosseno com cosseno. Esse seno aqui eu cancelo e esse aqui vai diminuir uma unidade, ó, que era ao quadrado, vai ficar seno elevado a 1. E aqui eu tenho, nesse caso, que vai ser igual a 2. Então, nós vamos ter, nesse resultado, o seguinte, vou só transmutar isso aqui para cá, né? Aqui vai ficar, nesse caso vai ficar 1 sobre seno de alfa, né, ó, porque o cosseno cancelou, né? Seno de alfa sobre, aqui embaixo vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, lá pela relação fundamental, novamente, ó. Seno ao quadrado com cosseno ao quadrado é igual a quem? Ó, igual a 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui vale 1, só 1, apenas 1. E aqui embaixo vai ficar 1 também, né? Ó, porque cancelei todos os termos, isso aqui que vai ser igual a 2. Aí aqui vai ficar 1 dividido por 1 é 1, então vai ficar assim, 1 sobre seno de alfa sobre 1, né? Que vai ser igual a 2. Multiplico os extremos pelos meios, eu vou ter isso aqui. 1 seno de alfa, né? 1 seno de alfa, que vai ser igual, 1 seno de alfa vezes 1 é 1 seno de alfa, então 1 vezes 2 é 2. Multiplico de novo os extremos pelos meios, vai ficar assim, 2 seno de alfa, que vai ser igual a 1 vezes 1 é 1. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, então seno de alfa vale 1 meio. Aí encontramos o valor do seno, né? Se encontramos o valor do seno, ele queria justamente saber, né, o resultado. Então, o resultado disso aqui vai ser quanto? 1 meio. Então, a resposta, nós vamos ter seno de alfa, vai ser igual a 1 meio. Né? Essa é a resposta encontrada e esperada. Então, terminamos essa atividade. Até a próxima aula.